Bem, a minha história com a Memorial iniciou com o desafio de revitalizar a igreja num tempo em que ela realmente estava enfrentando algumas dificuldades. E lembro como se fosse hoje. Tinha encerrado meu tempo ministerial na igreja que eu estava pastoreando lá no Maranhão e visitando aqui no mês de julho, podia perceber que a igreja estava precisando de ajuda. Assim que eu cheguei aqui, em 2016, eu passei para a universidade e eu estava procurando uma igreja onde congregar, onde servir. E a primeira igreja que eu encontrei foi a Batista Memorial e assim que eu entrei, eu sabia que eu ia ficar aqui. Então eu decidi continuar aqui e estou aqui até hoje. A primeira vez que eu vim aqui para Memorial, eu tinha aproximadamente 13 anos. Estava nas festividades do aniversário da igreja. Eu vim com a minha irmã, com meu irmão e meu pai. Assim que nós chegamos aqui, né, foi num culto de aniversário da igreja, nós fomos muito bem recebidos. Foi uma das coisas que me chamou mais a atenção na Memorial, foi esse fato de eu ser muito, eu me senti recebida, eu me senti acolhida. Eu me lembro que quem inclusive estava na recepção era a Sulamita. Ela me recebeu super bem, a gente participou daquele momento de culto e fomos para casa achando que ninguém tinha notado a gente. No dia seguinte, nós tínhamos um casal de irmãos na igreja lá na nossa casa, que assim que a gente chegou eles já pegaram o nosso endereço, já na nossa casa, nos convidando para estar participando das atividades da igreja. Como eu falei, como eu não consigo quantificar, eu estou aqui desde de criança, né? Minha mãe me trouxe quando eu era bem pequeno mesmo, não lembro quantos anos, talvez entre 6 e 8 anos. Então, eu não lembro da história da minha vida sem estar na Memorial. Então, acho que a minha história com a Memorial se confunde com a minha história de vida também, né? A Igreja Batista Memorial, para mim, significa uma mãe com os braços abertos para acolher os seus filhos. Para mim, Batista Memorial, né, é uma família, né? Eu lembro muito do acolhimento, né? Foi um lar onde eu fui muito bem recebido. Foi uma igreja que me acolheu e está me ajudando no meu crescimento espiritual. Olha só, né, a Batista Memorial. Para falar a verdade, eu tenho muito orgulho de ser batista, né, de congregar nesta igreja, por tudo que nesses 14 anos eu tenho aprendido do Evangelho, por tudo que a gente tem aprendido, na verdade a gente tem vivido, né, de ter o prazer de viver nessa igreja que é uma igreja missionária. Nós vivemos missões, nós nos preocupamos com o próximo, amamos o próximo e é nessa nossa missão, né? Sei que na verdade a missão da igreja é evangelizar e a gente vive de fato isso, né? A gente cumpre esse ID do Senhor, nos preocupamos nisso e isso é muito bom viver nesta igreja onde a gente enfatiza muito isso, missões. Algo bem marcante que eu presenciei, né, que eu vivenciei junto com a igreja, foi certa vez o pastor começou a incentivar a igreja a participar de campanhas missionárias, de eventos missionários e plantação de igreja. E nós começamos a orar e foi na construção de Joaquim Pires, né, da igreja de Joaquim Pires, e nós começamos a orar para alcançar aquela cidade. E quando chegou o dia de comprar o terreno, a igreja não tinha dinheiro para comprar o terreno. E mesmo assim o pastor incentivou a igreja a orar e nós continuamos em oração. E o pastor, por um momento de fé, ele foi lá na conta da igreja e ele examinou, né? E justamente naquele dia que ele examinou, naquele dia que ele precisava dar uma resposta, alguém tinha depositado ali o dinheiro suficiente para a compra do terreno. Isso foi uma experiência marcante e isso foi a base para a gente chegar em outras cidades também com aquela fé de que o Senhor estava na frente e Ele ia prover todas as nossas necessidades. Quando fala como eu iniciei a minha trajetória cristã aqui ainda na adolescência, eu tenho muitos momentos marcantes. Uma das que eu queria fazer bastante destaque é 31 de dezembro de 1999.
Estava chegando o ano de 2000 e alguns jovens da igreja, que tinham chegado na igreja, nós temos que nos batizar, porque estava um rebuliço aí de que o mundo ia acabar. Então nós queríamos que se o mundo acabasse, nós estávamos salvos e batizados. Então nós nos comprometemos, nós fizemos a nossa profissão de fé, fomos aprovados na profissão de fé. E no dia 31 de dezembro, aproximadamente 10 horas, 10h30 da noite, nós estávamos nos batizando. E muito feliz porque se o mundo acabasse, nós estávamos salvos e batizados. Além desse episódio aqui, além de eu ter me convertido, firmado meu compromisso aqui nesta igreja, ter me batizado aqui nesta igreja, foi aqui também que eu me casei. E o Senhor me deu o privilégio de também consagrar minha filha aqui. Eu casei em 2019, 2020. Eu tive o privilégio de estar apresentando minha filha aqui diante do altar do Senhor, para que a igreja conhecesse, orasse e me ajudasse nessa caminhada de apresentar Cristo a ela. Um episódio marcante, né? Acredito de todos que eu já vivi. Eu acredito que foi a experiência de fé, né, de ver claramente o milagre de Deus na minha vida, na vida da minha família. Até então, eu casado, né, com minha esposa Andréia, e a gente tinha um sonho de ter um filho. Só que nas consultas, né, de rotina, foi detectado que ela não poderia ter filho. E isso caiu assim para a gente como algo muito ruim, muito triste, porque eu tinha um sonho muito grande de ser pai, né? E ela também tinha um sonho de ser mãe. E a gente ficou muito, muito, muito triste com isso. Mas quando esse desejo nasceu no nosso coração de querer, nós buscamos ao Senhor, né? Então, durante muito tempo, um período, né? A igreja toda sabendo nosso desejo, orando com a gente, né, orando, pedindo ao Senhor, sobretudo o direcionamento dele, né, que ele nos desse, na verdade, a tranquilidade de saber esperar. Se realmente fosse a vontade do Senhor a gente não ter esse filho, a gente poder gerar o filho, mas que o Senhor nos desse a sabedoria de entender e, acima de tudo, das circunstâncias, glorificar Ele, né, entendendo que Ele é o Senhor. Em nenhum momento questionar a Deus porque não aconteceu com a gente, mas mesmo diante dessa situação, glorificar o Senhor. E aí, em determinada pregação, o pastor pregando, né, a respeito de Ana, Samuel, né, como o Senhor concebeu a Ana, o filho, naquela noite nós sentimos a presença do Senhor falando, é a vez de vocês. Foi muito natural, muito espontâneo, a gente ouvindo aquela pregação, e o Senhor falou no nosso coração, tanto tal que a gente, quando chegou em casa, a gente falou a respeito dessa pregação, o que a gente sentiu. E aí o que aconteceu? Uma semana depois dessa pregação, veio a confirmação que André estava grávida. Assim, foi uma emoção pra gente, foi uma experiência única do poder de Deus sobre nossa vida, esse milagre, né? Nós esperamos no Senhor, em nenhum momento nós subornamos ao Senhor, desacreditamos, ocupamos, né? Questionamos, mas o intuito da nossa oração e de todos aqueles que estavam junto com a gente era justamente nos colocar diante do Senhor. Senhor, se a tua vontade realmente é essa, nos ensina a depender dessa vontade e a reconhecer que essa é a tua vontade. E não julgar, não culpar, não questionar, mas simplesmente aceitar. E na verdade hoje nosso primeiro filho, né, nossa primeira bênção tem 5 anos e hoje a gente tem aí uma segunda criança, né, e que a gente considera um milagre do Senhor. Para que não poderia ter nenhum, hoje, para a honra e glória do Senhor, nós temos 2 filhos, um de 5 anos e um de 1 ano e 4 meses. Definir em uma palavra, como eu havia dito, né, de fato a igreja ela é uma família, e eu definiria essa como essa palavra família. Definir uma palavra a Igreja Batista, para mim é fé. Autêntica. Uma família. Eu acredito que eu posso dizer que a igreja hoje, eu posso definir que ela é, de fato, um pedacinho do céu. Mencionei antes, né? E essa palavra seria acolhimento. A definição da Igreja Batista é amor.
Foi aqui que eu aprendi a dimensão disso, então eu defino essa igreja como amor. Memorial 65 anos, anunciando Jesus, a única esperança.